Olá, turma, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Estamos na primeira semana do mês de setembro, na disciplina de Matemática 1, onde nós iremos cumprir a seguinte agenda. Na primeira aula de hoje, dessa semana, nós iremos fazer a correção das páginas 115, 116, 117 e 118. Na segunda aula, no dia 2, ainda no módulo 3, nós iremos ver o conteúdo de adição e subtração com números decimais e iremos fazer a explicação dos exercícios das páginas 121 até a página 123. Ok? Então vamos lá. Todos com o módulo em mãos para acompanhar a correção e observar os principais erros, né, caso tenham cometidos, caso tenham tido algum erro, né, que a gente faça a correção desses erros e a gente veja o que a gente pode melhorar, beleza? Então, pessoal, a gente havia estudado antes da semana do Dia do Estudante, né, que tivemos uma semana de atividades diferenciadas, né, voltadas ao estudante. Então, antes dessa semana, nós havíamos estudado os números decimais, que são os números com vírgula. Um exemplo, vimos a altura de Pedro, que é 1,72, 1,72 metros. E aí nós estudamos os números decimais em relação às frações decimais. Nós temos, por exemplo, um décimo, um centésimo e um milésimo. Vejam, cada número decimal, ele corresponde a uma fração decimal, certo? E esse conteúdo de frações também já foi estudado, né? Então fica mais simples da gente assimilar o número decimal com a sua respectiva fração decimal. Galera, repetindo que nós estudamos sobre os números decimais em relação a uma fração decimal. No primeiro caso temos um décimo. Vejam na primeira linha a representação fracionária e na segunda linha a representação em forma de número decimal. Em seguida temos 8 décimos, 1 centésimo, 4 centésimos, 1 milésimo e 7 milésimos. Beleza? Lembrando que esse conteúdo ele não é novo, a gente está apenas revisando. Nesse quadro de ordens, nós vimos que o número decimal ele é formado pela parte inteira, que fica antes da vírgula, e pela parte decimal, que fica após a vírgula. No primeiro caso, nós temos 547 inteiros e 2 décimos. No segundo caso, nós temos 13 inteiros e 96 centésimos. E por fim, temos 3 inteiros, 712 milésimos. É assim que a gente faz a leitura de números decimais. Vimos também que é possível fazer a decomposição desses números decimais. Eu vou ter aqui como exemplo o número 2 inteiros, 435 milésimos. Então, 2 é a parte inteira, mais 4 décimos, mais 3 centésimos, mais 5 milésimos. Eu realizei a decomposição deste número decimal. Devemos ter atenção para o seguinte. Olha só. O número decimal, ele também pode ser representado na forma mista. Eu vou considerar aqui como exemplo o número 3 inteiros e 7 décimos. Vejam, 3 inteiros e 7 décimos. Só a forma de ler a gente consegue associar a esse número misto. Temos aí 3 inteiros e 7 décimos, beleza? Então, pessoal, dando continuidade, nós estudamos também a comparação de números decimais, que inclusive foi o assunto da atividade que nós iremos corrigir em instantes. Vejam, quando a gente tem dois números decimais,
o maior deles é aquele que tem a maior parte inteira. Por exemplo, 17 inteiros e 5 décimos, e 5 inteiros e 99 centésimos. Olhando para a parte inteira, no primeiro caso temos o número 17 e no segundo caso temos o número 5. Sabemos que 17 é maior que 5. Logo, 17 inteiros e 5 décimos é maior que 5 inteiros e 99 centésimos. Como eu falei, a gente vai comparar a parte inteira. Caso a gente tenha dois números decimais que tenham a mesma parte inteira, o maior deles vai ser aquele que tem a maior parte decimal. Vejam na observação, 33 inteiros e 105 milésimos. E no segundo caso, 33 inteiros e 89 centésimos. Como a parte inteira é a mesma, a gente vai olhar a parte decimal. Quem é maior? 105 ou 89? 105. Nós sabemos disso, que 105 é maior que 89. Assim, 33 inteiros e 105 milésimos é maior que 33 inteiros e 89 centésimos. Beleza? Isso foi o que nós estudamos na aula passada. Também não podemos esquecer dos sinais maior que, menor que e também temos o sinal de igual, Onde a primeira questão da página 115, ela pede para escrever os números em ordem crescente. Lembrando, ordem crescente é do menor para o maior, usando o sinal de menor que entre eles. Galera, como é que a gente vai organizar, Primeiro, temos 45 centésimos, que é menor que 503 milésimos, que é menor que 6 décimos. 6 décimos é menor que 1 inteiro e 7 centésimos. 1 inteiro e 7 centésimos é menor que 2 inteiros e 9 décimos. O próprio enunciado diz que entre um número e outro a gente vai colocar o sinal de menor que. Então, continuando, menor que 17, que é menor que 50 inteiros e 3 décimos, certo? Essa foi a correção da questão 1. Na página 115 ainda, nós temos a questão 2, que ela pede para escrever uma fração e um número na forma decimal para indicar a quantidade de líquido em relação à capacidade total de cada recipiente. Pessoal, nós sabemos que em uma fração, o denominador ele representa o total de partes que aquela figura foi dividida. E o numerador, que é o número que fica em cima do traço da fração, ele representa o total considerado. Sendo assim, no item A, nós temos um recipiente que ele foi dividido em 5 partes e dessas 5, 4 foram consideradas. Assim, temos a fração 4/5. Para obter o número decimal, é só dividir 4 por 5, que dá igual a 8 décimos. No item B, nós temos 1/2. A figura foi dividida em duas partes iguais e delas foi considerada uma. 1/2 é a metade de 1, que é 0,5 ou 5 décimos. No item C, nós temos um recipiente que foi dividido em 6 partes e dessas 6, 3 foram consideradas. Vejam que 3 é a metade de 6, então 3/6 é igual a 5 décimos. E no item D, temos um recipiente que foi dividido em 4 partes iguais e dessas 4 partes só uma foi atingida. Ao dividir 1 por 4, a gente obtém 25 centésimos. Sendo assim, fizemos a primeira parte da questão 2. Depois a questão diz, sabendo que todos os recipientes têm capacidade para 1 litro, ele quer saber quais têm a mesma quantidade de líquido. Galera, o B e o C, podemos ver que o B e o C são os únicos que têm a mesma quantidade de líquido. Ambos têm 0,5 litros, Então, B e C, certo?
Na mesma página, 115, temos a questão 3, que pede para completar as sentenças com o símbolo de maior que, menor que ou igual. Então, pessoal, no item A nós temos 2 inteiros e 97 milésimos é maior que 2 inteiros e 79 milésimos. No item B nós temos 30 inteiro e 5 décimos e 30 inteiro e 500 milésimos. Podemos ver que 30,5 é igual a 30,500. Né? Esses zeros no final, ele não vai interferir no valor deste número. Né? Sendo assim, nós temos a mesma quantidade, 30,5 ou 30,500. No C, temos temos 104 milésimos e 14 milésimos. 104 é maior que 14. E no item D temos 68 inteiros e vamos comparar somente a parte decimal, 533 e 523. Sabemos que 533 é maior que, sendo assim, 68 inteiros e 533 milésimos é maior que 68 inteiros e 523 milésimos. Em seu caderno, escreva com suas próprias palavras o passo a passo para comparar dois números na forma decimal. Gente, eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta, porque neste ponto, ele é um ponto pessoal, né? Então, podemos colocar o seguinte. Primeiro, nós comparamos as partes inteiras e caso as partes inteiras sejam iguais, nós comparamos as partes decimais. Esse é o passo a passo de se comparar dois números na forma decimal. Beleza? Ainda na página 115 temos a questão 4, que ela pede para elaborar o enunciado de um problema envolvendo comparação entre os números das fichas abaixo. Em seguida, entregue a um colega para resolvê-lo. Galera, essa questão também é pessoal, né? E eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta, né? Podemos fazer o seguinte, ó. Entre as fichas, qual é o maior número apresentado e o menor? Como resposta temos, o maior é 29 inteiros e 4 décimos e o menor é o número 2 inteiros e 54 centésimos. Lembrando que aqui é apenas uma sugestão de resposta. Para essa questão, nós temos várias respostas diferentes, beleza? Na página 116, nós temos a questão 5, que ela diz: usando todas as fichas a seguir, uma única vez, escreva no item A o menor número possível. Galera, o menor número possível é 479 milésimos. E o maior é o que? 974,0. C, um número entre 3 e 5. Galera, para esse item C temos algumas sugestões. Por exemplo, 4 inteiros e 79 milésimos. Temos também 4 inteiros e 97 milésimos. Ou 4 inteiros e 709 milésimos, certo? No item C da questão 5, vocês podem colocar uma dessas três respostas. Ainda na página 116, nós temos a questão 6, que diz: na etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística disputada na Austrália, em 2018, 2 jovens atletas brasileiros conquistaram vagas na final. Isabel Barbosa conquistou vaga na final da prova de trave com 11 e 33 milésimo pontos e na prova de solo com 13 pontos. Já o atleta Luiz Porto conquistou a vaga na prova de salto com média de 14 e 199 milésimos de pontos. Item A. Entre as pontuações apresentadas, qual atleta obteve a maior delas? A maior delas, pessoal, foi o atleta Luiz Portos. E qual foi essa pontuação? 14,199 pontos. B. Isabel Barbosa conquistou maior pontuação na prova de trave ou na prova de solo? A maior dela foi na prova de solo, né? Podemos ver no enunciado que foi 13 pontos, certo?
A próxima questão, na página 116, é a questão 7, que diz: as grafites usadas em lapiseiras são classificadas de acordo com a graduação e a espessura. A graduação indica se elas têm um traço mais escuro e macio ou mais claro e duro. A espessura correspondente ao diâmetro sendo as mais conhecidas de 3 mm, 5 mm ou 0,7 mm. Também temos a 0,9 a 1,6 mm. Qual das grafites apresentadas, quando usada, apresenta traço de maior espessura? O de maior espessura é o de 1,66 milímetros e o de menor espessura é o de 0,3 milímetros. Correto? Não deixem de conferir as respostas de vocês, pessoal. Dando continuidade, nós temos a questão 8, que ela diz: veja no quadro a nota de 3 alunos do sexto ano em algumas disciplinas. A Clara, ela tirou 5,8 em ciências, 7,2 em histórias, 6,7 em matemática e 4,2 em língua portuguesa. O Rafael tirou 8 em ciências, 9,1 em história, 7,5 em matemática e 6,3 em língua portuguesa. A Patrícia tirou 8,2 em ciências, 8,8 em história e 9,4 em matemática. Também tirou 7,9 em língua portuguesa. Item A. Quais alunos obtiveram nota maior do que 6 em todas essas disciplinas? Galera, podemos ver que quem tirou as notas maiores que 6 foi o Rafael e a Patrícia. B. Em qual das disciplinas ocorreu a maior quantidade de notas menores do que 7? Foi em língua portuguesa. Podemos ver que tiveram 2 notas menores que 7. C. Entre esses alunos, qual teve o melhor desempenho? Pessoal, olhando para o geral de notas, podemos ver que a Patrícia foi a aluna que teve o melhor desempenho, certo? Essas foram as questões da página 116. Dando continuidade, nós temos as questões da página 117, com a questão 9, que diz: veja como foi determinado o inteiro mais próximo de 3,2 e o mais próximo de 4,8. Então, com base na parte decimal, eu arredondei os números para o inteiro mais próximo. No número 3,2, como o 2 é maior que 3, ou melhor, é menor que 3, eu arredondei o número para o menor inteiro, mais próximo, que neste caso é 3. O número 4,8, como 8 é maior ou igual a 5, eu arredondei 8 para o maior inteiro mais próximo, que neste caso é 5. De maneira parecida, a gente vai arredondar os números. Galera, o 7,9 podemos arredondar para 8. 11,4 podemos arredondar para 11. 45,5 nós podemos arredondar para 46. 18,3 arredondamos para 18. 2,32 arredondamos para 2 e 7,8 arredondamos para 7, certo? Questão 9 bem simples. E em seguida vem a questão 10, que ela associa as frações. Então a gente vai observar a sequência e a gente vai escrever na forma de número decimal os próximos 5 números. Galera, vejam que está diminuindo de 2 em 2, no numerador. Então o próximo é 10 quintos. Se você dividir 10 por 5, a gente obtém o número 2. Em seguida, 8 quintos. Ao dividir 8 por 5, obtemos 1,6. Depois, 6 quintos. E ao dividir 6 por 5, obtemos 1,2. Diminuindo 2 no numerador, temos 4 quintos, que é igual a 0,8. E, por fim, vem o 2 quintos, que é igual a 0,4. Pessoal, essa sequência ela é crescente ou decrescente? Nesse caso, ela é decrescente. Vejam que está diminuindo. Começa do maior e vai para o menor.
certo? Ainda na página 117 temos a questão 11, que pede para responder a pergunta de Adriano. Adriano perguntou: qual é o maior número menor do que 2? Qual é o maior número menor do que 2? Galera, por mais próximo que o número 2 esteja, não é possível determinar, pois sempre é possível inserir mais um algarismo depois da vírgula. Então, nesse caso, não é possível determinar, beleza? Estamos chegando ao fim da nossa atividade, né? Temos a questão 12 na página 118. A questão 12, ela diz: os termômetros abaixo mostram as temperaturas ambiente externas registradas na cidade do Rio de Janeiro em 2017. Então, no dia 23 de março, fez 17,1 graus. E durante o dia 26 de janeiro, fez 40,7 graus, né? De acordo com essas informações, a gente vai responder. O item A, qual foi a maior temperatura registrada? A maior foi 40,7 e a menor foi 17,1. B, escreva uma fração decimal correspondente ao número na forma decimal que representa a maior temperatura. Olha, a maior temperatura era 40,7, né? Ou seja, 40 inteiros e 7 décimos. Então, temos a seguinte fração decimal, 407 décimos. E a menor, 171 décimos. Por fim, vem o item C, que ele diz: quantos dias após ter sido registrada a maior temperatura, foi registrada a menor temperatura? Foi registrada, ó, a gente vai somar 5 mais 28 mais 23. 5 mais 28, 33. 33 mais 23, 56. Então, foi 56 dias após. E a questão 13, ela diz: usando os números das fichas, a gente vai completar a reta numérica. Depois do 1/2 vem 0,75. Depois 1,33. Em seguida vem o número 1,5. Depois 2 inteiros e 45 centésimos. E por fim, 2 inteiros e 75 centésimos. Pessoal, essa foi a nossa correção, certo? Espero que vocês tenham obtido um ótimo desempenho. Dúvidas? A gente tem um grupo da turma, também temos os nossos plantões através do Google Meet e eu desejo a todos uma excelente semana e uma ótima tarde. Aqui fica o meu muito obrigado.